Começando mais um Insight aqui na ACTV, eu sou Flávio Siqueira e é um grande prazer estar contigo aqui de volta. A gente todas as semanas conversa sobre um assunto e se você de repente está vindo pela primeira vez aqui ao programa, a ideia do Insight é um papo. Situações da vida, o que acontece com a gente, o que muitas vezes acontece no nosso caminho, a gente passa sem olhar, sem refletir, sem perceber, sem entender a relevância daquilo e o quanto aquilo pode ser significativo não só para a gente, mas para aqueles que caminham conosco. Quantas vezes a gente se depara com a vida desestruturada, com a família desestruturada, com uma situação difícil, sem perceber que aquilo foi um processo, uma sucessão de desencadeamentos que desembocou naquele ponto, mas que poderia ser interrompido antes. Se antes a gente tivesse visto, percebido que estava acontecendo alguma coisa. Eu estava falando sobre processos e desencadeamentos que atingem não só o indivíduo, mas aqueles que estão à sua volta também. Tem muitos casos assim, e é possível que enquanto eu falo sobre isso, você reflita sobre algum, talvez até que você ou algum conhecido esteja vivendo. Por exemplo, uma situação de drogas na família. Um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, um primo, que vai se perdendo, né? Que vai se distanciando, que vai vivendo um outro mundo, que vai construindo uma realidade paralela, uma realidade cheia de autossabotagem, cheia de angústia, cheia de quebra de vínculos. Isso é muito difícil para todo mundo, né? Mas não é só droga. Tem pessoas que têm comportamentos de autossabotagem mesmo, dentro da família. Tem, por exemplo, aquele homem de 40 anos que passa a vida inteira sem trabalhar ou sem construir nada. Geralmente são pessoas com grandes ideias, às vezes até pessoas muito inteligentes que não querem se submeter a pouca coisa, achando que vão conquistar o mundo, quando na realidade não conseguem conquistar a si mesmo, e muito menos aqueles que estão à sua volta. E aqueles que estão à sua volta vão tentando, de todas as maneiras, lidar com aquilo e vão se perdendo também, vão se desgastando, porque quando a gente tenta ajudar, eu falei da situação da droga, ou dessa, ou de qualquer outra, alguém que no nosso meio começa a apresentar um comportamento autodestrutivo, isso torna muito perigoso também, porque o autodestrutivo não só se destrói, mas puxa consigo todo aquele que se aproxima, de maneira ainda que bem intencionada, mas inconsequente, munido apenas da vontade de fazer alguma coisa, da pena. E isso é muito ruim, porque quando a gente tem pena, a gente perde a consciência, a gente perde a reflexão e se torna refém. A pena lhe torna refém. Isso acontece também com filhos, por exemplo, que cuidam dos pais, e que bom se todos realmente cuidassem dos seus pais, mas sem perceber que num determinado ponto a relação de filhos e pais muitas vezes muda. Às vezes os filhos se tornam pais dos pais. Às vezes os pais se tornam filhos dos filhos. E não somente na dependência financeira, por exemplo, mas na dependência emocional. Pais que fazem chantagem, que fazem birra, que por conta do filho que é casado, gera problemas com a mulher, com o marido, com a nora, o genro, com o neto. Há vários casos de pais que vão se comportando como crianças mimadas, como crianças ciumentas, como seres frágeis. E infelizmente o tempo e a idade, em alguns casos, vai construindo uma certa fragilidade, até tem a ver com a proximidade da morte. Quem não lidou bem com isso ao longo da vida, quem teve dificuldade de olhar para si mesmo, quem viveu uma vida distraída, quando chega na velhice se depara com o fim da jornada, do caminho. Isso gera fragilidade, isso gera medo muitas vezes, dependência. E os filhos, no amor, no cuidado, na atenção, se tornam até culpados diante da situação que os seus pais estão vivendo. Isso pode gerar situações complicadas muitas vezes. Portanto, eu não sei exatamente o que você está vivendo nesse sentido, mas o meu interesse em tocar nesse assunto tem a ver não só com aqueles que têm o comportamento autodestrutivo, mas sobretudo aqueles que estão próximos.
A primeira coisa que você deve manter em mente para ajudar de verdade alguém é mais ou menos como um médico que vai diagnosticar o caso de doença e antes de medicar e antes de prescrever o procedimento, vai ter que entender de fato o que está acontecendo naquele corpo. Vai ter que fazer o diagnóstico e se o médico for apressado, for desinteressado, for desatento, o tratamento pode ser fatal. Portanto, quando você lidar com uma situação de dificuldade, de alguém muito querido, muito próximo, que você quer muito ajudar, antes de tudo, tente se distanciar e entender o que está gerando aquilo. Será que aquela pessoa, de fato, não está seguindo num comportamento autodestrutivo, justamente para chamar a atenção e para fazer com que as pessoas se cerquem, se reúnam, se aglomerem em volta delas? Isso acaba alimentando ainda mais esse processo. Será que aquilo que você enxerga como fragilidade, como dependência, como carência em alguém, muitas vezes não deixa de ser algo deliberado até, justamente para manipular e para construir algemas naqueles que estão à sua volta? É claro, e é natural que você diga, não, mas minha mãe nunca faria isso, meu filho nunca faria isso, minha mulher, meu marido não, e eu acredito. Mas muitas vezes esse é um processo inconsciente. De modo que se você quiser de fato ser relevante, ser útil e ser bom, é preciso que você entenda a diferença entre ser bom e ser bonzinho. O bonzinho é aquele que age sem reflexão. É aquele que age geralmente por culpa. É aquele que dá ao que pede tudo o que pede. E se esquece que muitas vezes para cuidar, para fazer com que a pessoa entenda, é necessário dizer não. É necessário se afastar. É necessário deixar que a pessoa se exponha às suas próprias escolhas. E isso dói. Deixar que um filho, por exemplo, que está se degradando, se expõe às suas próprias escolhas é muito difícil. Deixar que um pai ou uma mãe, que de alguma maneira tenta manipular os seus filhos, se exponha aos seus processos e se distancie um pouquinho deles, para que eles percebam, para que eles entendam, é muito difícil, porque você vai ter que lidar com chantagem, com manipulação. Não deliberado, obviamente, mas não deixa de ser menos difícil por conta disso. Portanto, é necessário, para quem cuida, para quem está perto, a plena consciência, o pleno entendimento do que está acontecendo. E entender que, sobretudo, não é pena que a pessoa precisa, não é paparicos que a pessoa precisa, mas é amor. O amor cura. Em todos os casos. O amor traz a gente de volta para casa. Em todos os casos. O amor é tudo o que nós precisamos. Em todos os casos. Mas ser, e eu já falei sobre isso nos últimos programas, ser amor não é fácil. Porque isso requer escolhas conscientes. Difíceis, muitas vezes, posicionamentos firmes, outras tantas. Amor requer que você aprenda a dizer não. Quando o coração, a vontade, os impulsos e as células todas do corpo lhe empurram para dizer sim, de uma maneira muito simples. É como, por exemplo, você vai cuidar de um filho que está fazendo birra, que está se jogando no chão, no meio do shopping, dando soco, dizendo, eu quero que você compre aquele brinquedo no supermercado, aquele doce. E você vai dizer não. E se bobear, e se ele continuar, vai dar um castigo. Olha, você vai ficar ali sem computador uma semana, vai ficar fechado, vai, enfim. É difícil, a pessoa vai chorar. Eu me lembro do meu filho, quando ele era pequenininho, ele era uma frasezinha horrível assim, pra gente, pros pais. Eu ia, às vezes eu tinha que deixar ele na escolinha, né, ele era bem pequenininho, e eu ia com ele no colo, assim, deixava na mão da moça, da professora, e ele falava assim, chorando, com as mãozinhas esticadas para mim, dizendo assim, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Você imagina o coração de pai indo embora. Mas eu tinha que deixar ele lá. Imagina se cada vez que ele chorasse, eu não vou fazer isso com você, vem cá, vamos no shopping, vamos tomar sorvete. A minha atitude era recompensada quando eu ia buscá-lo, na volta. E ele vinha correndo lá de trás,
com a mochilinha, feliz, dizendo, eu estava na ECOA, eu estava na ECOA, eu estava na escola, feliz, fez bem, era preciso, era importante. Ele acharia que eu ouviria com muito mais alegria a minha atitude de acolhimento à sua reclamação do que certamente ele lidava com o pai indo embora, mas era necessário. Será que você está fazendo o necessário? Será que a única coisa que não falta para você é permitir que a pessoa se exponha às suas próprias escolhas? Isso não quer dizer fechar os olhos, isso não quer dizer deixar para lá, isso não quer dizer não quero nem saber. É o cuidado à distância, é o cuidado atrás da fresta, é o cuidado da noite do pai que entra no quarto do filho de madrugada. Depois de uma noite difícil, de briga, do filho dizendo que não quer, depois o castigo, e foi dormir soluçando. E o pai mandou ele dormir, ele foi, ele deitou, ele reclamou, ele fez birra e ele dormiu. E soluçou, e chorou e dormiu. E aí no meio da madrugada o pai levanta do quarto e vai lá. E abre a porta do quarto e olha para o filho dormindo e dá um beijo nele. E entende que foi necessário e sabe que ali um homem e uma mulher ou uma mulher estão em construção. Esse é o nosso papel. Ajudar as pessoas, sejam elas quem forem, a se tornarem humanos, gente, homens e mulheres, sábios do bem, atentos, conscientes. E essa construção é difícil não só para aquele que experimenta todos os processos, mas para aqueles que estão próximos, de alguma maneira tangenciando o caminho e sabendo que pela via do amor, da consciência, da presença em sabedoria, os processos naturalmente, no seu tempo, vão maturando, vão se encaixando, vão se harmonizando, vão se equilibrando conforme a consciência sábia e em amor que eu desenvolvo como aquele que caminha junto. Caminhe junto com quem precisa. Projete confiança sobre essa pessoa, mas seja sábio e entenda que não é sendo bonzinho, mas é sendo amor, sendo bom, com toda a gravidade que isso muitas vezes vai implicar, com todos os nãos que muitas vezes isso vai requerer, com todas as dificuldades que tantas vezes isso vai impor, com tantos cortes que em alguns momentos isso vai trazer, com tantas dores e feridas que isso pode provocar na sua alma. Como esse exemplo que eu dei de ver o meu filho, não faz isso comigo. Mas você sabe que é para o bem, você sabe que é para a consciência. Não alimente a autodestruição, não seja bonzinho, mas seja bom. Seja grave na sua bondade, seja consciente no teu amor e seja perto quando for para estar. Se distancie um pouco quando for necessário, em silêncio interior, em quietude, em percepções abertas, em gratidão, em simplicidade. Aos poucos, tudo vai ficar claro. Enquanto isso acontece, esse processo vai certamente irradiar na vida daquele que está sendo cuidado por você. E o teu amor, e a tua bondade, a tua sabedoria, o teu enraizamento se projetará como cura na vida do próximo. É o amor e só o amor que cura. Dê amor e, sobretudo, seja amor. A começar de você e depois todos à sua volta serão curados assim. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre mim ou meu trabalho, acesse flaviosiqueira.com. Inclusive sobre o meu livro novo, Mensagens que Chegam pela Manhã, vários textos, uma coletânea de textos que falam sobre vários assuntos. E lá no site você tem os caminhos, inclusive, para comprar o livro, flaviosiqueira.com. Um grande beijo, esse programa fica disponível no site da ACTV, você pode ver quando quiser. E na semana que vem, um novo programa. Até lá.